Muito prazer ter vocês mais uma vez aqui comigo. Você talvez já saiba como que é. Hoje é maratona de dúvidas e respostas e te ajudar a tomar a decisão, te ajudar a matar aquela dúvida que você ainda tem, aquele receio, aquele medo. Perguntar assim, ó, como é que funciona o processo de entrevista para visto americano? Tem alguma dica para se sair bem? Excelente pergunta, meu amigo. Se a gente for, pessoal, hoje pensar no processo de entrevista de visto americano, é algo que assusta bastante, na verdade. Assusta bastante, é um dos poucos vistos onde nós requisitamos e tem essa etapa de entrevista, né? Outros destinos, a gente apresenta documentos, apresenta uma carta, né? Mas o americano, ele gosta de olhar no olho para saber se você está dizendo a verdade. É muito mais fácil descobrir se você está dizendo a verdade ou não, te olhando no olho ali, do que avaliando os seus documentos. E aí, a primeira coisa que eu prego, né? Depois de ter auxiliado aí mais de 5.000 pessoas a solicitar seus vistos, é que a entrevista precisa ser uma conversa, tá bom? E não um interrogatório. Que você está em um interrogatório, o agente consular vai tentar forçar a barra para você se sentir pressionado, mas você precisa estar relaxado para conversar com o agente consular. Isso significa que não se deve dar respostas na lata. Em uma conversa entre dois seres humanos normais, jamais as respostas seriam respostas na lata, né? Pra onde você vai? Tá. O que você vai fazer? X. Então eu não gosto das participações na entrevista que sejam dessa forma, tá? Essa talvez seja a principal dica para se sair bem. Entenda que você está numa conversa com outro ser humano e não num interrogatório. Relaxe. Se você estiver dizendo a verdade, não há nenhum motivo para temer a entrevista. Mas você pode se utilizar de estratégias para aumentar suas chances de aprovação. E é isso que a gente ensina nas mentorias da Visto Pronto e da Nublo Intercâmbio, tá bom? E também no American Express, para você que já está com seu processo solicitado aí, falta só a entrevista, saiba que você pode treinar para essa entrevista com o nosso American Express. São 10 aulas, um pouco mais ali que eu gravei, galera, ensinando essa metodologia de entrevistas de visto americano, que pode aumentar sua chance de aprovação se você entender quais são os gatilhos ali, quais são as sementes que você precisa plantar de forma proativa durante a entrevista, mesmo que aquela pergunta não surja durante a entrevista, para você aumentar a chance de aprovação, porque a gente consular quer saber algumas coisas, mas ele não irá necessariamente lhe perguntar, que ele pode querer extrair isso ali meio entre as linhas, e é aí que mora o perigo. É aí que você tem chances altas de ser reprovado. Se a gente consular se basear nas entrelinhas e não no que você verbalizou, porque você não verbalizou nada que se pudesse ali extrair de bom, ok? Perguntaram aqui pra mim, ó, se eu for negado no visto, eu tenho que pagar novamente? Tem. Infelizmente, tá? Infelizmente, se você tiver seu visto negado, você vai ter que arcar com pelo menos as despesas ali da entrevista, né? Vai pagar outra taxa MRV, que são os $185, para fazer a entrevista, né? E aí o Sávio tá perguntando assim, ó, preciso de ajuda. Tenho 2 negativas 214B. E a Mila, a mesma coisa. Fala um pouco como montar uma defesa do visto negado 214B. Bora lá, galera, falar sobre visto negado? É muito chato, na verdade, falar sobre esse assunto, porque quando eu começo a falar sobre esse assunto aqui, eu sei que provavelmente você, Mila, você, Sávio, não devessem ter seus vistos negados. E o tiveram por quê? Ou se planejaram inadequadamente para essa viagem, ou preencheram errado seus formulários, ou não participaram corretamente da entrevista, tá? E para a gente reverter uma negativa, não basta uma boa defesa, mesmo porque eu nem acredito nessa questão. Ou você supera o que motivou a negativa anterior, ou você apresenta um cenário diferente. Apresentar cenário diferente depende de mudança de vida, então não é algo rápido. Você vai estar em um novo trabalho, um novo relacionamento, em um novo nível acadêmico, vai ter um novo histórico de viagem. Isso demora meses, quem sabe anos. Então não é fácil reverter um visto. Já na superação da questão que motivou o erro, é mais tranquilo e talvez seja mais breve, porque o que pode ter motivado o erro pode ter sido um preenchimento inadequado do formulário, o que pode ter motivado, pode ter sido uma entrevista ruim, pode ter sido um mau planejamento de viagem. E aí, nesse sentido, é só a gente revisar.
seja o preenchimento do ES, se preparar melhor para a entrevista, ou quem sabe planejar de forma adequada a viagem. E aí então ir a uma nova entrevista. E esse negócio que o pessoal fica falando aí de defesa, eu não gosto muito de abordar as reversões negativas dessa forma, porque você parte de um princípio equivocado, que é o princípio de que o agente consular errou. O agente consular não erra. Não é, na minha opinião, adequado apontar ou imputar a responsabilidade da negativa do seu visto para o agente consular, porque ele não erra. Ele te negou porque ele teve dúvida, e a dúvida é culpa sua. Ele te negou porque ele acreditou que deveria negar. E se ele acredita que deveria negar, a culpa é sua. E o pessoal que fica nessa estratégia de montar defesa, parte desse princípio de que o agente consular errou, que você, na verdade, não tinha a intenção de fazer nada errado, que você, na verdade, tem muitos vínculos. E essa não é a questão. Quando a gente recebe uma negativa 214B e tá lá escrito assim, você foi negado por falta de vínculos, aquilo ali é só uma resposta padronizada para não te explicar demais, tá? Porque você provavelmente foi negado porque o agente consular vê algum risco de você ir para os Estados Unidos para fazer algo diferente do que você diz querer fazer. Seja para ir para não votar, seja ir para trabalhar legalmente, seja ir para explodir uma bomba, não importa. A falta de vínculos quer dizer que você provavelmente não vai fazer o que você disse que ia fazer. E não adianta você ficar lá escrevendo, eu tenho casa no Brasil. Tá, o agente consular acha que você vai para não voltar. O que adianta ter casa? Não, Léo, quem vai abandonar uma casa aqui? O pessoal abandona a filha, quem diria casa, né? Então, primeiro passo para você que teve o visto negado, contrato, check-up. Entender de fato o que te levou à negativa. E aí você vai, provavelmente na chamada comigo, descobrir que a Ajudas Vistos fez merda no seu processo, que você também o fez, tá? E aí nós vamos tentar superar essa questão. Às vezes dá para superar, às vezes não dá. Às vezes a desgraça é muito grande. Um abraço! Fiquem com Deus, até a próxima. Até mais.